então, da fertilidade do solo e da sua gestão. E a primeira coisa que nos temos que entender é o que é isto da fertilidade do solo. Para os puristas, a fertilidade do solo é a componente química da fertilidade do solo. Estamos a falar basicamente de nutrientes. Eu acho que isto é uma maneira muito errada de olhar para o problema, porque o solo tem de cumprir uma série de funções, tem ali, nem sequer é exaustivamente todas as funções que ele tem de cumprir, mas tem que fornecer nutrientes, é evidente, mas tem que fornecer água, tem que fornecer oxigênio às raízes, tem que permitir a sustentação de máquinas e animais, isso é uma função do solo, porque se eu tenho um solo, semeio e depois não consigo entrar dentro dele, é uma função que o solo não está a cumprir, porque isso implica com a produtividade da cultura. Tem de permitir a degradação de pesticidas, que é uma questão cada vez mais relevante do ponto de vista da proteção do ambiente. Tem de permitir a proteção de culturas, que era uma coisa que se passava ao lado, mas hoje em dia cada vez se sabe mais que a resistência das plantas à doença depende muito da diversidade dos micróbios que estão no solo, e a diversidade dos micróbios que estão no solo é uma componente fundamental da sua fertilidade. Portanto, pensar apenas numa análise de solo e, a partir daí, querer concluir sobre a fertilidade do solo é não entender a complexidade que é o sistema solo e, evidentemente, não somos capazes de gerir a sua fertilidade apenas com isso. Até porque, entre estas funções do solo, há interações evidentes. Porque, por exemplo, peguemos no nutriente como o fósforo. Entre o fósforo total e o fósforo disponível, existe uma diferença enorme. Mas esta diferença não depende apenas das características químicas do solo. No solo há uma série de micróbios capazes de solubilizar fósforo, que para as plantas é insolúvel, e torná-lo disponível para as plantas. Portanto, a relação entre fósforo total e fósforo disponível depende também da componente microbiana do solo. E se eu a ignorar, tenho uma análise na minha mão que pode significar coisas muito diferentes, porque a análise traduz-me apenas a componente química da solubilidade do fósforo. Mas outra relação evidente é na absorção de fósforo, a planta precisa de utilizar energia, porque o fósforo está muito pouco concentrado na solução do solo e está muito mais concentrado dentro da planta. Há um processo como uma osmose inversa que a planta é obrigada a fazer mover fósforo de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Isto requer energia. E esta energia vem da respiração das raízes. Ora, a capacidade do solo drenar, ou seja, de fornecer oxigênio à planta, implica com a disponibilidade e a nutrição do fósforo. Portanto, se eu ignoro a componente física da fertilidade do solo, tenho uma análise que me diz qual é a disponibilidade de fósforo, mas não entendo nada do assunto. E em solos ricos em fósforo, de repente vemos aparecer deficiências porque o solo simplesmente encharcou e a planta não é capaz de utilizar o fósforo. Depois, a importância relativa destas funções do solo depende do clima. E num clima como o nosso, em que a precipitação é mal distribuída no ano e em que ocorre em fenómenos de extrema intensidade, se eu ignorar a componente física da fertilidade do solo na apreciação da sua capacidade de fornecer nutrientes, naquela visão clássica, é evidente que eu também ando à nora e não sou capaz de perceber verdadeiramente o solo que tenho pela frente. E depois, evidentemente, com a cultura, porque uma análise de solo não significa a mesma coisa para culturas diferentes, porque elas têm exigências diferentes, têm sensibilidades diferentes a diferentes fenómenos e, portanto, tudo isto tem de ser interligado na minha gestão da fertilidade do solo, ou, se quisermos, da saúde do solo. E neste conceito alargado da fertilidade do solo, eu tenho que forçosamente considerar as propriedades químicas, biológicas e físicas. As químicas é aquilo que normalmente vem na minha análise de solo, que é o teor, a disponibilidade e o equilíbrio entre os diferentes nutrientes. As físicas, que é a textura, a estrutura e a porosidade. E depois tenho as biológicas. E estas propriedades interagem todas umas sobre as outras. E nós sabemos cada vez mais, e este é o avanço mais recente da ciência do solo, é que as propriedades mais importantes de todas são as biológicas. Porque as biológicas interferem com todos os ciclos dos nutrientes, mas as biológicas interferem também com a componente física do solo, porque grande parte da estabilidade da estrutura do solo, sabemos hoje em dia que é da responsabilidade muito mais dos micróbios do que a componente química. Quando eu estudei
era basicamente a proporção de cálcio que determinava a estabilidade das argilas, e hoje em dia sabemos que a componente biológica é incomparavelmente mais importante que a proporção de cationes no complexo de troca. Portanto, é de facto um sistema extremamente complexo e em interação, e nós temos de saber gerir tudo isto, porque senão nunca mais temos solos saudáveis, e sem solos saudáveis não temos uma agricultura sustentada, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ambiental. Portanto, normalmente o que nós temos, e é isso que é o dia-a-dia da nossa agricultura, é esta visão de curto prazo e elementar da gestão da fertilidade do solo. Eu tenho uma análise do solo, essa análise do solo depois é utilizada para, através da absorção da cultura e através das perdas potenciais que eu posso ter, calcular a fertilização, e a fertilização, depois o resultado dela gera-se pela evolução das reservas minerais do solo. Isto é, 99% dos casos em que há gestão da fertilidade do solo é nesta visão estritamente química e elementar. Ainda para mais, normalmente não se procura a relação entre os diferentes iões do solo. A minha visão da gestão da fertilidade do solo é que esta primeira componente de resolver os problemas químicos do solo é evidente que é fundamental, mas é o primeiro passo, porque é a solução deste problema que me permite um aumento de produção da biomassa das culturas. E essa é a razão principal, porque aplicamos fertilizantes, aplicamos corretivos, mas se nos ficamos por aí, nunca mais saímos da cepa torta. Associado ao aumento de produção da biomassa, eu tenho que ter uma estratégia de gestão de resíduos, porque eu tenho que pensar no elemento mais importante da fertilidade do solo, que é o carbono, que no cálculo das fertilizações ninguém pensa nele. Porquê o carbono? Porque o carbono é aquele que me permite aumentar o teor de matéria orgânica do solo. E através do aumento do teor de matéria orgânica do solo, eu posso começar a avançar para esta visão interligada da gestão da fertilidade do solo. Mas não basta aumentar a adição de resíduos ao solo, eu tenho que ter uma estratégia de redução de perdas. Porque aumentar o carbono do solo não pode ser feito apenas com o aumento das adições. Se eu quiser aumentar o carbono do solo através apenas das adições, significa que eu tenho que trazer carbono de outras parcelas vizinhas, ou distantes, tanto faz, mas tenho que trazer carbono de outro sítio para a minha parcela. E então eu posso resolver o problema da matéria orgânica do solo naquela parcela, mas à custa da perda de matéria orgânica de uma parcela muito maior. Esta é, por exemplo, a grande contradição da agricultura biológica. Resolve o problema da fertilidade do solo da parcela cultivada, tendo por cada hectare cultivado 10 hectares que estão a fornecer matéria orgânica para esse hectare. E nos outros 10 hectares ninguém pensa neles. Mas a saúde do solo não pode parar aqui. Eu tenho que ter no meu sistema uma grande diversidade de plantas, porque é a diversidade de plantas, juntamente com um solo rico em matéria orgânica, que me permite a diversidade dos micróbios no solo. E são os micróbios que estão na base de toda esta dinâmica que tem a ver com as funções do solo. Portanto, não me basta ter um solo rico em matéria orgânica, eu tenho que ter um sistema de agricultura que me aumenta a diversidade de plantas, porque é ela que suporta a diversidade dos micróbios no solo. E tudo isto é fundamental para ter um solo saudável. E então, depois de termos um solo saudável, temos um solo mais produtivo e entramos num ciclo de recuperação da sua fertilidade. Esta visão, forçosamente, é uma visão interligada e é uma visão de médio e longo prazo. Isto não se consegue num ano, isto é um trabalho continuado de todas as gerações, mas para quem começa e está à espera de resultados em menos de 10 anos, desiluda-se. Porque isto não é uma questão de chegar lá e aplicar uma coisa qualquer ao solo, que de repente ele passa a ser um solo muito fértil. Nós temos uma panóplia muito grande de parâmetros que medimos no solo, seja químicos, seja físicos, seja biológicos. Eu não quero ir ao longo disto tudo. O que eu quero mostrar aqui é uma coisa muito importante, é que se olharmos para o fornecimento de água, nos parâmetros todos que implicam no fornecimento de água das plantas, aparece o teor de matéria orgânica. Olhamos para o fornecimento de oxigênio e aparece o teor de matéria orgânica na sua relação com a estabilidade da estrutura. Olhamos para o fornecimento de nutrientes e, logicamente, aparece a matéria orgânica como uma questão central. Ou seja, de todas as características ou todas as propriedades do solo, a mais importante
é verdadeiramente a matéria orgânica. E se nós não tivermos uma estratégia para a gerir, não temos uma estratégia para gerir a fertilidade do solo. E isto é particularmente importante no nosso país, porque na formação do solo, na sua fertilidade natural, influenciam várias questões. Há três que são particularmente importantes, que é o clima, a geologia e a topografia. E quando nós olhamos para o clima mediterrâneo, vemos que ele é um clima pouco favorável à formação de solos profundos e férteis. E porquê? Porque há uma parte importante do ano em que não há meteorização da rocha, porque o solo está demasiado seco. Mas depois temos a chuva concentrada no período do inverno, que me promove a lavagem de nutrientes que se vão libertando durante a meteorização da rocha. Portanto, o clima mediterrâneo tem uma taxa de formação de solo lenta, mas tem uma taxa elevada de lavagem do solo por causa da concentração da chuva no inverno. Portanto, tende a formar solos que são menos férteis em termos de reserva de nutrientes do que era a rocha de onde parte a formação do solo. Temos, naturalmente, a questão da topografia, que é normalmente acidentada em todo o território, e, portanto, durante o processo de formação, eu tenho também as perdas por erosão, e a nossa topografia leva a perdas acentuadas por erosão, e, portanto, não estranha que a generalidade dos solos em Portugal sejam pouco profundos. E depois temos a geologia. Mas quando nós olhamos para a carta geológica portuguesa, temos uma grande área dominada, é de longe a rocha que domina, que são os xistos, que é uma rocha ácida, pouco rica em nutrientes na sua constituição original. Depois temos as rochas magmáticas ácidas, que são os granitos, os gneiss e por aí fora, que é a segunda rocha mais frequente. Depois as rochas que verdadeiramente dão origem a solos com maior nível de fertilidade, que são as rochas básicas, as rochas eruptivas básicas. Temos aqui pequenas manchinhas distribuídas no território. Em segundo lugar, temos os calcários, aí temos alguma representação na zona oeste, e depois temos as areias e os argiditos, que dão aquelas areias do Pliocénico que se estendem em toda esta região do país. Portanto, do ponto de vista geológico, nós também estamos muito mal servidos. Quando nós olhamos para a classificação dos solos em Portugal, o grupo maior são os cambissolos, que no caso da classificação portuguesa são os solos litólicos, representam 30% da nossa área. São solos com baixo teor de argila, são solos normalmente ácidos, com uma baixa capacidade de troca catiónica. O segundo grande grupo são os luvisolos, ou os solos mediterrâneos, que se concentram na sua maioria no Alentejo. São solos já com maior potencial produtivo, mas normalmente com problemas graves de drenagem associados pela presença do horizonte B. O terceiro grupo são os litossolos, ou os solos esqueléticos, que têm uma vocação agrícola muito reduzida, apenas para pastagens permanentes e pastagens permanentes relativamente pobres. Depois temos o grupo, podemos chamar dos arenossolos, em que é o conjunto do regossolo com os pódzeis, que são mais 9%, e depois temos então os solos de melhor fertilidade, que são os aluviossolos, mas que são 4%. São 4%, mas é nestes 4%, por exemplo, que se concentra muito da atenção da nossa política agrícola. Se nós pegarmos nas características, ou três características químicas muito importantes para avaliar a componente da fertilidade química de um solo, olhando para a capacidade de troca catiónica, um solo é considerado como tendo uma elevada capacidade de troca catiónica se tiver mais que 20.000 equivalentes por 100 gramas de solo de capacidade de troca. Então, em Portugal, só apenas 4,2% dos solos são considerados na categoria alta. Na categoria média e na baixa estão os restantes 96%. Quando nós olhamos para o pH, que é outra componente fundamental da fertilidade do solo, pH acima de 6,5, 11,8. Entre 5,5 e 6,5, 5,3. Abaixo de 5,5, 82,9% dos nossos solos. Com um substrato destes à partida,
maior importância ganha a questão da matéria orgânica do solo. Mas quando nós olhamos para o teor de matéria orgânica dos nossos solos, existe uma pequena faixa acima dos 2%, que eu aqui estou a considerar como alto, mas se formos às classificações internacionais, só acima dos 4% é que se considera um valor alto, isto seria um valor médio. Temos 27% dos nossos solos. Mas entre 1% e 2%, e mais ainda abaixo de 1%, temos o restante categoria. E abaixo de 1%, 70%. Portanto, não admira que, quando se viaja por este país, o que nós vemos é a degradação dos ecossistemas e crescimentos vegetais miseráveis, seja da pastagem, seja das culturas, porque temos solos que, à partida, são muito frágeis e nunca fomos capazes de gerir a sua fertilidade do ponto de vista de aumentar o teor de matéria orgânica. Portanto, para mim, os aspectos cruciais que no curto prazo nós temos que atender, se quisermos resolver o problema dos solos em Portugal, temos, em primeiro lugar, de não admitir a erosão do solo. Não podemos admitir a erosão do solo. E, portanto, se não formos capazes de parar ou reduzir drasticamente a erosão do solo, é evidente que nunca mais podemos acumular fertilidade. E a nossa agricultura convive com todo o descanso, com toda a tranquilidade, com perdas de erosão que são alarmantes, porque são visíveis a olho nu quando nós andamos na estrada. E quando isso acontece, é porque as perdas de erosão já são muito elevadas. Temos que ter uma estratégia para aumentar o teor de matéria orgânica, temos que ter uma estratégia para melhorar a estabilidade da estrutura, porque aqueles 25% dos solos mediterrâneos é muito significativo no país. E o problema principal desses solos é a sua drenagem, e depois temos de ter, claro, uma atenção especial à questão da acidez, porque 70 e tal % dos solos têm o pH abaixo de 5,5, e mesmo abaixo de 6,5 nós podemos ter problemas derivados com a acidez. E se nós quisermos parar a erosão do solo, temos que parar a mobilização, não há volta a dar. Eu vejo as pessoas dizer, mas se eu não mobilizo, tenho dificuldade de semear. Mas se eu não mobilizo, tenho... Eu diria que é alguém que dizer, isso pode fazer cancro, mas se eu não fizer isso, o meu cabelo não fica tão brilhante. Quer dizer, não faz sentido. A questão principal é a erosão do solo. E tudo o resto tem que estar secundário. Eu não posso resolver problemas menores do meu sistema de agricultura, seja a dificuldade de semear, seja a dificuldade de controlar infestantes, seja o que for, eu não posso resolver esses problemas agravando o problema da erosão. O problema da erosão está numa hierarquia superior dos valores a defender. E, portanto, eu primeiro que tudo tenho que pensar na erosão. E as soluções que encontrar para os meus outros problemas do dia-a-dia não podem comprometer a defesa do solo contra a erosão. E aí estamos a falar de mobilização do solo. Trago aqui a média de 2 anos do ensaio que fizemos para a cultura do trigo. A coluna a cinzento é a perda de água por escorrimento e a coluna mais escura é a perda de solo por erosão. E reparem que, para a própria cultura, portanto, durante a cultura do trigo, a perda de solo por erosão com a mobilização ultrapassou as 500 gramas por metro quadrado, ou seja, ultrapassou as 5 toneladas de solo por hectare, quando a taxa média de formação de solo em Portugal será no máximo, dos máximos, 1 tonelada por hectare ano, portanto estamos 5 vezes acima da capacidade de regeneração, enquanto que a cultura de trigo feita sem mobilização, o valor desceu para 50 gramas, ou seja, para 500 quilos de solo perda por hectare. Portanto, estamos a falar aqui numa diferença de mais de 10 vezes que foi imposta pela mobilização do solo e isto não há volta a dar. Cada vez que eu mobilizar o solo, aumenta o risco de erosão. Mas outro assunto muito importante, falamos todos na questão da alteração climática e da perda de precipitação, que é verdade e é um problema que nos temos de preocupar a sério. Associada a esta perda de erosão, eu tenho perdas por escorrimento. Aliás, são as perdas de água por escorrimento que depois me levam às perdas de solo por erosão. E reparem que aqui nós temos, no caso do solo não mobilizado, perderam-se 25 milímetros da precipitação ocorrida por escorrimento, enquanto no solo mobilizado perderam-se 75 milímetros. Estamos aqui a falar de 50 milímetros de diferença, quando é aquele valor que estamos a falar que se perdeu nos últimos 20 anos em termos de precipitação para a região de Évora. Estamos muito preocupados com a alteração climática e temos que estar, mas depois não estamos preocupados da água que se perde por escorrimento, que é responsabilidade nossa e é fundamental para contrariar esta redução da precipitação. E depois temos fenómenos como este. Isto foi um agricultor
a quem fizemos metade do pivô de sementeira direta e a outra metade ficou mobilizada. É evidente que no ano seguinte ele chegou aqui e gradou e já nunca mais ninguém se lembra da erosão que aqui aconteceu. Agora, o solo que se perdeu está perdido. Ou outro exemplo ali entre Montemor e o Ciborro. Este eu assisti com os meus olhos, isto estava revestido de mato, foi tudo gradado, foi semeado uma pastagem biodiversa, que até vai entrar nas agroambientais como uma coisa muito favorável à proteção do solo. Foi um inverno extremamente úmido e vejam o que é que aconteceu. Isto foi em 2012, passamos lá agora e os sintomas desta erosão continuam lá todas. Isto continua a ser uma pastagem que praticamente não cresce. E isto é feito com financiamentos públicos, ainda para mais. E nós temos de ter consciência que a perda de solo por erosão não é apenas quantitativa, é qualitativa. Um estudo feito nos Estados Unidos para 6 solos, medindo o teor de argila no solo que saiu fora por erosão e comparando com o teor de argila do solo de onde começou, os carrejos transportados têm um enriquecimento em argila que é mais de 50% do que aquilo que está no solo. Porquê? Porque a argila é um material coloidal mais facilmente transportável e, portanto, o solo que está a ser arrastado é mais rico em argila do que o solo original. Portanto, o solo original fica com menos argila e, portanto, menos capacidade de troca catiónica. No caso do fósforo, as diferenças são brutais. 3 vezes mais fósforo no solo que está a ser transportado do que no solo que ficou. Porquê? Porque o solo se acumula na camada superficial do solo, que é aquela que está a ser transportada. Portanto, no caso do carbono, a mesma coisa, 2 vezes mais do azoto, do potássio. Ou seja, quando eu estou a perder solo por erosão, não estou apenas a perder quantidade, estou a perder qualidade. E quando nós transformamos tudo isto em euros, o efeito económico da perda de solo por erosão é brutal. Portanto, nesta estratégia de gestão da fertilidade do solo, a mobilização tem de ficar de fora, a não ser em circunstâncias perfeitamente excepcionais que eu não tenho outra alternativa para resolver o problema, porque se ela é uma prática recorrente na exploração agrícola, não há gestão da fertilidade do solo campo. Há gestão de adubos, mas de fertilidade não há. O segundo aspecto é certamente a questão da matéria orgânica. A erosão vem primeiro, porque sem resolver o problema da erosão, eu não resolvo o problema da matéria orgânica. E há vários aspectos que nós temos de considerar nesta gestão. A primeira é o clima. Há, de facto, um efeito do clima na taxa de mineralização da matéria orgânica, que é o que está aqui neste diapositivo mostra. Repare, isto é a curva de degradação de carbono marcado e introduzido no solo, em que ele segue o padrão normal conhecido, em que há uma degradação muito rápida, de cerca de 80% do carbono que está nas formas mais lábeis, e depois uma degradação mais lenta do carbono menos lábil, ou seja, a lignina. E neste ensaio, o solo foi incubado à temperatura média da Inglaterra e à temperatura média da Nigéria. Aqui, agora não tenho de cabeça os números, mas julgo que é qualquer coisa à volta de 7 graus, qualquer coisa de temperatura média anual, e aqui de 17. E agora reparem na escala temporal para o fenómeno ocorrer. No caso da Nigéria, demoraram 2 anos e meio à degradação de toda a componente lábil do carbono. No caso da Inglaterra, demorou 10 anos. Estamos a falar de uma diferença da taxa de mineralização de 4 vezes para um aumento da temperatura média anual. E nós estamos certamente mais perto da Nigéria em termos de temperatura do que estamos na Inglaterra. Infelizmente, não é só na temperatura. Nós estamos mais perto da Nigéria numa data de outras coisas do que estamos mais perto da Inglaterra. Mas na temperatura estamos certamente. E, portanto, isto faz com que a gestão da matéria orgânica no Mediterrâneo é particularmente difícil porque eu tenho uma pressão muito grande da mineralização. Mas o segundo aspecto a ter em consideração é a escala temporal que nós estamos a falar. No ensaio na Estação Experimental de Rothamsted, que eles têm parcelas permanentes que já vão com 200 anos, a parcela de pastagem permanente, ao fim de 200 anos, eles continuam a detectar aumentos do teor de matéria orgânica do solo. Portanto, isto é um trabalho de construção de gerações, não é? Mas sendo de gerações, se não somos nós a começar, a geração seguinte vai estar pior do que nós estamos. O terceiro aspecto volta a ser a questão da mobilização. E quando nós olhamos para a taxa de mineralização
para as mesmas condições de solo e temperatura, e aqui medida pela libertação de CO2 a partir da superfície do solo, traduz a respiração dos micróbios que estão a degradar a matéria orgânica. O que é que nós vemos? Vemos um aumento muito acentuado da taxa de mineralização à medida que nós aumentamos a intensidade do sistema de mobilização do solo. E porquê que isto acontece? Acontece principalmente porque nós no solo, num solo estruturado, temos uma série de microagregados que se juntam para formar um agregado principal. Dentro do agregado principal, aqui dentro, a taxa de mineralização é muito pequena por falta de oxigênio. A mineralização da matéria orgânica dá-se principalmente no exterior do agregado. Quando eu chego agora e mobilizo este solo e o desfaço em pequenos torrões, a matéria orgânica que estava escondida dentro do agregado e com uma taxa de mineralização limitada pela falta de oxigênio, passou a estar disponível para o ataque microbiano. E isso faz disparar a taxa de mineralização. E este aumento da taxa de mineralização, promovido pela mobilização do solo, é tanto mais intenso quanto menos limitante é a temperatura à atividade microbiana. Portanto, em regiões de clima mais quente como o nosso, este efeito nocivo da mobilização sobre a taxa de mineralização é muito mais acentuado, por exemplo, que em Inglaterra, em que a atividade microbiana está sempre limitada por uma temperatura relativamente baixa. Portanto, em climas mais quentes, e nomeadamente aqui entre nós, no período do outono e no período da primavera, que a temperatura é favorável à atividade microbiana, mobilizar o solo é particularmente grave do ponto de vista de aumentar a mineralização. E nós, sem resolver o problema da mineralização, não resolvemos o problema da matéria orgânica. Há um trabalho do engenheiro Almeida Alves, na Estação de Melhoramento de Plantas, nos anos 50, depois publicado nos anos 70, na revista Melhoramento da Estação, em que, já nessa altura, o engenheiro Almeida Alves se apercebeu que ou resolvia o problema da matéria orgânica ou não resolvia o problema da fertilidade dos solos. Na altura, a rotação típica da zona era alqueire-trigo, e ele procurou resolver o problema, substituindo o alqueire por uma cultura para siderar. E eu trago aqui o exemplo da fava e da ervilhaca, de forma a aumentar a disponibilidade de carbono para o solo e enriquecê-lo assim em carbono. Bom, ele fez o estudo, e aqui a variação do carbono é em percentagem do valor inicial, portanto isto não é o solo ter menos 1,23% de carbono, perdeu 1,23% daquilo que tinha, durante o alqueire, mostrando o efeito negativo da mobilização na perda de carbono por mineralização. Durante a cultura do trigo voltou a perder, e o balanço final na rotação tradicional foi negativo, mostrando, de facto, o que é que este sistema fez em termos do teor de matéria orgânica dos nossos solos. Bom, mas quando ele substituiu o alqueire pela sidração, é evidente que após o enterramento da fava ou da ervilhaca, o solo ganhou carbono, mas porque há mobilização do solo, as perdas de carbono durante a fase da rotação em que estava o trigo foram muito superiores do que quando havia alqueire, porque aqui havia mais carbono volátil disponível e os micróbios atacaram. E no final tivemos um balanço negativo. Portanto, reparem que dedicando 50% da rotação a alimentar o solo, não era colhido, mesmo assim o balanço continuou negativo. Porquê? Porque na altura não havia alternativa a fazer agricultura sem mobilização do solo, e não cuidando da parte da mineralização, através das adições, apenas com a biomassa produzida na parcela, nós não somos capazes de resolver o problema. Portanto, nós temos que atuar primeiro na mineralização e depois pensar na adição de resíduos. Basicamente era como se termos um depósito que está furado e queremos manter esse depósito cheio, deitando cada vez mais água lá para dentro, em vez de primeiro fechar a torneira das perdas. Trago aqui o exemplo de um agricultor amigo que tinha uma folha que estava cozil há 20 anos, cheia de mato, gradou-a, semeou uma aveia, teve uma cultura espetacular, sem adubos, sem nada, e aquilo correu-lhe tão bem que ele repetiu a graça no segundo ano. E no segundo ano, a fertilidade do solo, isto é um solo litólico, que parecia que era muito alta, perdeu matéria orgânica e no segundo ano foi isto que aconteceu à cultura. Portanto, é muito lento acumular, mas é muito rápido perder. Nesta estratégia do aumento da matéria orgânica, temos que reduzir as perdas, mas temos naturalmente de aumentar os ganhos. E uma forma privilegiada de aumentar
o ganho da matéria orgânica de um solo é através das pastagens. Sempre foi na história da agricultura, porque a pastagem permite duas coisas. É a ausência de mobilização do solo e, por outro lado, um aumento do retorno de resíduos através do pastoreio dos animais. Mas atenção, que o estrume, a vaca não é um produtor de carbono. Eu vejo cada vez mais por aí pessoas a falar no pastoreio holístico, que pondo muitas vacas eu tenho mais estrume. E, portanto, transformam a vaca, que é um consumidor de carbono, num produtor de carbono. O que é um absurdo. A vaca é um consumidor de carbono. A vaca, para dar 1 quilo de caca, tem que ingerir 2 quilos de comida. Não é? Ou seja, tem que ingerir 2 quilos de carbono para me dar 1 quilo de carbono cá atrás. Portanto, se eu aumentar o número de vacas sem aumentar a produtividade da pastagem, eu não vou aumentar o retorno de carbono, o que eu vou aumentar é a degradação do solo por erosão e compactação. Portanto, e ter pastagens, nós chamamos pastagens a coisas muito diferentes. Chamamos pastagens a coisas que produzem 500 quilos de matéria seca por hectare e chamamos pastagens a coisas que produzem 10 toneladas de matéria seca por hectare. E isto tem forçosamente consequências diferentes no efeito sobre o teor de matéria orgânica, como aqui está neste exemplo, de um pousio ou da substituição desse pousio por uma pastagem tratada, o efeito no aumento do teor de matéria orgânica após o tratamento. Aqui estão os anos da pastagem e aqui tem a evolução do carbono do solo. Portanto, através das pastagens eu posso, de facto, aumentar o carbono do solo, mas tenho que ter pastagens produtivas. Não são pastagens que produzem 500 ou 1000 ou 1500 quilos de matéria seca por hectare, que são pelo menos 90% das pastagens deste país. Mas que nós podemos resolver o problema, não tenho dúvida que podemos, porque eu já tive ensaios que mostraram que podemos. Este é nos Barros de Beja, ao fim de 6 anos, não é assim um tempo tão grande como isso, deixando de mobilizar e deixando as palhas dos cereais, ao fim de 6 anos, nós aumentámos, e de forma significativa, a vários níveis de profundidade do solo, o teor de matéria orgânica. E estamos a falar nos Barros de Beja, que é o topo dos solos que nós temos no Alentejo. A consequência deste aumento do teor de matéria orgânica é este que nós podemos ver aqui. Esta é a folha que continua a ser mobilizada, esta é a folha que estava em sementeira direta e manutenção das palhas. A imagem é de janeiro de 1990, a folha era para ser semeada de cevada, foi um ano de outono muito úmido e ainda não tinha sido possível fazer a sementeira porque não conseguíamos gradar a zona mobilizada. E, portanto, o que nós temos aqui são as infestantes do terreno antes da intervenção. E agora reparem na diferença de biomassa destas infestantes, porque o teor de matéria orgânica do solo tinha subido de 1,6 para 2,4. Parece um aumento relativamente modesto, mas teve esta consequência no desenvolvimento das plantas. Reparem aqui plantas muito menores, com deficiências evidentes de fósforo, que é este vermelho, e de azoto, que é este amarelado, para plantas em que não há nem sintoma nenhum de deficiência de fósforo, nem de deficiência de azoto. E isto estamos a falar naquele solo que está lá no topo dos nossos solos, com mais de 20 mil equivalentes de capacidade de troca catiónica, com o pH acima de 6,5, etc. Outro ensaio que tivemos na herdade da Revilheira, em que, mais uma vez, gerindo a mobilização do solo e a gestão de resíduos, conseguimos aumentar o teor de matéria orgânica de 1,1% para 2,1% em 2004. Isto é o mesmo ensaio de azoto numa folha e no outro. Reparem aqui no efeito do azoto no crescimento da cultura de trigo, em que os talhões com zero de azoto ou com doses mais baixas de azoto, nós somos capazes todos de ver onde é que estão esses talhões, e só as doses mais altas é que estão melhores. E aqui o mesmo ensaio, este é um talhão sem azoto. E agora reparem que este talhão sem azoto está melhor do que a maior parte dos talhões com doses muito elevadas de azoto daquele lado. Porque a matéria orgânica subiu de 1,1% para 2,1%. Caminhando para solos cada vez com menos fertilidade, isto é um PMG, é dentro dos solos mediterrâneos, aquele que é menos fértil. Num outro ensaio, em que o teor de matéria orgânica era 1,39 para 2,63, colhemos amostras de solo não perturbadas, trouxemos para o laboratório. Este trevo está a crescer como se estivesse numa incubadora de uma maternidade, com todos os carinhos que ele não tem em céu aberto, mas mesmo assim reparem na diferença de crescimento do trevo, pelo facto de este solo estar com 2,6 e aquele estar com 1,39. E vamos caminhando para solos cada vez menos férteis. Isto é um solo litólico, de granito, PG,
que domina muito aqui nesta região. Isto é o solo colhido fora da projeção da copa, com 0,9% de matéria orgânica, debaixo da projeção da copa com 1,5%, reparem na diferença de crescimento. Portanto, verdadeiramente, se eu não recuperar o teor de fertilidade, o teor de matéria orgânica do solo, não tenho solos mais férteis, e sem solos mais férteis não tenho sistemas de agricultura sustentáveis. Portanto, se gastei muito tempo a falar deste assunto, é porque este assunto é verdadeiramente o central e tudo o resto tem de ser uma estratégia adicional para eu chegar a este ponto. Eu tenho que aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Vamos à próxima apresentação. Vou buscá-la. Se quiseres apontar para mim. Isto também dá para passar. Já temos aqui, se calhar, uma questão. Será o 3 agora. Então não é o 2. Não, Passamos já para o é assim. 3. O 2 e o 4 irei lá se tiver tempo. Já agora aproveito a perguntar se podemos disponibilizar todos os PowerPoints. Portanto, vamos ao 4 agora. Não, ao 3. Só para tentar aqui contatos familiares. Está a abrir. 2 minutinhos para chegar à situação. Bom, naturalmente, não só porque a curto prazo nós precisamos de aumentar a produção das culturas, porque elas são o rendimento da agricultura, mas também porque sem produções de biomassa significativas eu não consigo ter resíduos que me giram a questão da matéria orgânica. É evidente que a parte química da gestão da fertilidade do solo é central no meio disto tudo e é uma estratégia que eu tenho que incorporar. Nos aspectos químicos, naturalmente, eu tenho de considerar o teor de nutrientes, a sua disponibilidade, e devia ter ali, não tenho, o seu equilíbrio entre nutrientes. Que eu vejo com frequência as pessoas aplicar nutrientes que são importantes para a cultura, quando têm outros que são mais deficitários do que esse e não aplicam o mais deficitário. Portanto, eu tenho, na gestão dos nutrientes e da sua aplicação, atender ao equilíbrio que eu tenho dos diferentes nutrientes necessários para o crescimento da planta. Mas, basicamente, nesta gestão dos nutrientes, a análise de solo pode-nos colocar numa destas 3 situações. Ter um nível deficitário, em que, naturalmente, a disponibilidade que existe no solo não cobre as necessidades da planta e eu sou obrigado a adubar. O nível agronómico desejável é quando o teor que existe no solo é suficiente para garantir a produção potencial que eu pretendo e, portanto, a única coisa que eu tenho a fazer é gerir as extrações reais da cultura e, portanto, fazer adições de compensação à extração. Isto tem 2 consequências económicas muito grandes. É quando eu estou a trabalhar no nível deficitário e, portanto, tenho que aplicar para a planta produzir, não há nenhum nutriente que seja utilizado com uma eficiência de 50%. Normalmente, nos cálculos de fertilização recomendados pelos laboratórios, no caso do fósforo, considera-se um coeficiente de eficácia de 20%, ou seja, eu tenho de aplicar 5 vezes mais no adubo do que aquilo que a planta necessita extrair desse adubo. Portanto, estou a falar de um nível de fertilização muito alto, que tem naturalmente consequências económicas. Enquanto quando eu estou no nível económico desejado, eu não precisava do adubo para nada, para a planta produzir o que tem que produzir. O que eu não quero é perder fertilidade do solo, portanto tenho apenas de compensar. Vamos admitir que aqui eu precisava, por exemplo, de adicionar 10 kg de fósforo para a planta produzir. Portanto,
como ele tem um coeficiente de utilização de 0,2, já não posso aplicar 10, tenho que aplicar 50. Eu aqui, no nível agronómico desejado, a planta extraiu 4 kg, eu tenho que lá pôr 4. Ponto final. Porque não, aqueles 4 não é para a planta utilizar, é para repor as existências no solo. Portanto, passei de uma adubação de 50 para uma adubação de 4. Portanto, isto é o que nós desejamos sempre, estar no nível agronómico desejado. Depois temos naturalmente o nível excessivo, que é quando as existências no solo ultrapassam muito as necessidades da planta, causando problemas de quê? Problemas de lixiviação, de perda e, naturalmente, um desperdício económico por ter uma reserva demasiado elevada de nutrientes no solo e a probabilidade de eu ter desequilíbrios químicos no solo por haver alguns dos nutrientes que estão em níveis excessivos e depois me impedem a absorção de outros. Por exemplo, se eu tiver um nível excessivo de potássio e um nível médio de magnésio, eu posso induzir uma deficiência de magnésio na planta porque ela absorve potássio e deixa de absorver magnésio. O inverso também é verdadeiro, eu ter um nível excessivo de magnésio e um nível aceitável de potássio e a planta revela-me sintomas de deficiência por competição na absorção entre os dois. Portanto, se esta situação não é aceitável, e o que nós temos de fazer na gestão da nossa fertilidade química quando isto acontece é produzir culturas sem adubar, de forma a baixar este nível para este valor, e quando chegar a este valor, eu passo então a fazer adubações de reposição. Mas eu pretendo mesmo baixar este nível. O nível excessivo é mau. É mau do ponto de vista económico, é mau do ponto de vista ambiental e é mau do ponto de vista de suporte da biodiversidade, porque neste extremo ou neste eu tenho plantas especialistas que me amassam a dominar a vegetação. Quando nós vamos aos livros de fertilização, eles falam em adubação racional. E o que é este termo adubação racional? Reparem que eles não falam na adubação ótima, falam na adubação racional. E porquê que se fala em adubação racional e não adubação ótima? Porque o grau de incerteza com que eu calculo a fertilização de uma cultura é muito elevado. Portanto, aqui um reparo nesta tendência atual da agricultura de precisão, que eu determino com muita precisão o que é que eu ponho ali e o que é que eu ponho acolá, parte do princípio que eles sabem o que estão a fazer e o problema é que eles não sabem o que estão a fazer, porque eles não têm a noção do grau de incerteza que está por trás do cálculo de uma fertilização e, portanto, têm a arrogância de dizer que eu aqui posso pôr 20 e eu aqui preciso de 40. Quem diz isso é porque não percebe suficientemente do assunto e com a informação que eles têm disponível não lhes permitia dizer isso. E já lá vamos. Eu carreguei aqui sem querer e ele passou. A primeira dificuldade neste exercício é a avaliação das disponibilidades. A disponibilidade é medida numa análise de laboratório. E a análise de laboratório utiliza uma solução extratante qualquer para extrair o nutriente do solo, pô-lo em solução e depois é na solução que mede a concentração. Portanto, a solução extrativa que se utiliza está a simular a solução do solo na capacidade de extrair nutrientes do solo. E um aspecto essencial desta capacidade é o pH da solução. Ora, o pH da solução do solo pode ir desde valores de 3 até valores de 7 ou 8. E eu, no laboratório, utilizo um determinado extratante. Tem um pH de 5, ou de 5,5, ou de 6, ou de 6,5, e, portanto, é evidente que para uma gama muito grande de solo e para a variabilidade natural do pH entre pontos da parcela e ao longo do ano, dentro da mesma parcela, eu estou a fazer uma suposição de que aquela análise me traduz a disponibilidade real do nutriente, o que não é verdade. Não é verdade do ponto de vista químico. Mas eu depois tenho a interação das características físicas e biológicas do solo na disponibilidade de nutriente. E isso não entra em nenhuma análise. Portanto, quem através de uma análise de solo tem a arrogância de dizer que eu ali preciso de 10 e ali preciso de 20, é porque não sabe do grau de incerteza que está por trás da análise de solo que ele está a analisar. Segundo aspecto desta adubação racional. Eu preciso de avaliar a produtividade da cultura, porque ela depende das extrações que eu vou ter. E qual é a minha produtividade da cultura? Num clima como o nosso, qual é o potencial produtivo, por exemplo, de uma forragem este ano? Se a seca se prolongar,
se calhar é uma tonelada de matéria seca por hectare. Mas o ano passado foram 8 ou 9. E qual é, portanto, a minha produtividade? Mas eu tenho de calcular a adubação antes de semear. Portanto, qual é a produtividade com que eu entro para o cálculo da minha adubação? O grau de incerteza é imenso. E depois tenho as avaliações das perdas, nomeadamente num nutriente como o azoto. Qual é a perda de azoto por lavagem este ano e qual foi o ano passado? Pelas características do clima até agora, eu diria que o ano passado perdemos pelo menos mais 90 unidades de azoto do que perdemos este ano. E, portanto, no meio destas incertezas todas, a única coisa que eu posso ter a arrogância de dizer é que faço uma adubação racional, que raciocino à volta dos parâmetros que tenho disponíveis, mas é nem de perto nem de longe uma adubação precisa e uma adubação ótima. Dito isto, parece que eu estou a dizer que não vale a pena ter análise de solo. Não é verdade, vale a pena, porque já se investiu muita ciência nisto e este ensaio que eu aqui trago mostra bem que vale a pena. Isto é um apanhado de ensaios feitos na Inglaterra com a beterraba. Isto é análise de solo no fósforo solúvel, utilizando um solvente ácido, neste caso o ácido clorídrico. Aqui houve 53 ensaios em que o fósforo disponível no solo variou entre 0,2 e 2,5, e aqui tem classes de solo com um teor de fósforo cada vez mais alto em termos de análise. Aqui o número de ensaios que entrou dentro deste estudo, e reparem, à medida que aumenta, isto é a resposta da beterraba em termos de quilos de açúcar por hectare à aplicação de 55 quilos de fósforo. À medida que o teor do fósforo no solo aumenta, a resposta média à aplicação de fósforo diminuiu. Portanto, isto mostra bem que a análise vale a pena fazer e ela tem alguma coerência relativamente àquilo que acontece na prática. Mas isto agora é olhando para os valores agregados. Vamos olhar para os valores desagregados. Destes 53 ensaios, em que o teor de fósforo no solo era muito baixo, respostas da produção acima dos 340 kg de açúcar por hectare, houve 27 ensaios. Mas respostas nulas, ou mesmo respostas negativas, no conjunto, houve 12 ensaios em que a resposta ao fósforo foi zero. Apesar do teor de análise ser muito baixo. E isto começa a mostrar também que há outras coisas para além da análise de solo que é importante fazer e temos que a atender, mas não podemos ter a arrogância de pensar que ela nos diz tudo. Assim como no solo com elevado teor de fósforo, ainda houve 7 ensaios em que a resposta foi muito alta à aplicação de fósforo, apesar de a análise me dizer que o solo estava cheio de fósforo solúvel. É, portanto, este grau de incerteza que faz com que nós tenhamos de ter uma atitude humilde na interpretação das análises de solo e nada substitui a nossa observação visual daquilo que está a passar com as plantas. Tal e qual como no dia em que eu for a um médico que não me vê e apenas quer ver os meus exames, eu mudo de médico de certeza. Porque se eu não me olhar na cara e não me palpar, e não me serve. E uma razão fundamental para isto acontecer, estas discrepâncias entre a análise de solo e a resposta da cultura, tem a ver com o método analítico. Repare, isto é um ensaio dentro do mesmo, são análises de solo dentro do mesmo agricultor, um solo calcário ali na região da Viz. Este é o método oficial com que se mede o fósforo em Portugal. As nossas análises vêm sempre com este método, a não ser que o agricultor expressamente peça outro. Isto são 2 pivôs, um estava com pH de 7,9 e outro com pH de 2,81, 231 ppm num pivô, 211 pelo outro, classificação do teor de fósforo no solo muito alto. Eu faço aqui culturas sem adubação fosfatada, sem problema nenhum. Mas nós pedimos também a análise pelo método Olsen. E o método Olsen é um método desenvolvido para os solos alcalinos, em que o extratante, em vez de ser o acetato de amónio, que é ácido, é um extratante alcalino. E como o pH influencia a solubilidade, num dos pivôs, se pH 7,9, o Olsen continuou a dar um valor muito alto, 62. Os valores não se podem comparar, quer dizer, esta classificação alto, baixo, médio, muito alto, é característica de método para método. Mas 62 pelo método Olsen, o valor continuava muito alto e, portanto, neste pivô podemos gerir a adubação fosfatada apenas repondo as trações sem problema. Mas no outro pivô, que o RIM deu muito alto,
o Olson já me disse que era muito baixo. E, portanto, eu aqui preciso de pôr fósforo, se não tenho limitações à produção. E esta diferença entre métodos de análise explicam certamente uma boa parte daquilo que vimos no slide anterior, de ter um solo com uma disponibilidade muito alta e que depois tem resposta ao fósforo. Era provavelmente um solo alcalino, o extratante era ácido clorídrico, extraiu uma data de fósforo que a planta não é capaz de o fazer. E, portanto, para a planta a disponibilidade não era aquela, era muito baixa. Um outro aspecto fundamental que eu vejo às vezes as pessoas a queixarem-se dos laboratórios, e às vezes com muita razão, é a importância do rigor com que eu colho a amostra de solo. E no caso do fósforo, nomeadamente em solos de montado que estão de pastagens não mobilizados, a profundidade é crítica na determinação da disponibilidade. Eu tenho aqui, para ensaios que tínhamos de mobilização do solo, a distribuição do fósforo nos primeiros 30 centímetros, de camadas 10 a 10, no solo mobilizado, eu tenho uma relativa distribuição do fósforo à profundidade da mobilização. Mas no solo não mobilizado, reparem, se eu colher a amostra só com 10 centímetros, eu tenho um valor de fósforo incomparavelmente maior do que se recolher até 20 ou se recolher até 30. E quando eu colho as amostras de solo à pasada ou à enxada, eu não controlo a profundidade de colheita da amostra. E, portanto, eu posso ter, de repente, um ano colhi mais superficial porque o solo estava mais seco e o valor vem lá em cima. No ano seguinte, o solo estava mais úmido, eu colhi mais fundo e o valor vem mais abaixo. E depois dizer, pá, estes gajos do laboratório são uns aldrabões. Porque para a mesma parcela o valor salta de um valor muito alto para muito baixo ou vice-versa e, portanto, é erro do laboratório. Não é não. É muitas das vezes erro da amostragem que eu faço. E as amostras de solo têm de se colher com sondas, não é nem com pá, nem com enxada, porque a profundidade da minha amostra é fundamental. E eu tenho que manter a profundidade constante ao longo dos anos, porque eu tenho de perceber o que é que está a acontecer à evolução dos meus nutrientes, não por erro da amostragem, mas por aquilo que eu estou a fazer ao solo. E, portanto, a profundidade é crítica na colheita das amostras de solo. Terceira questão é o tipo de adubo a utilizar. Neste ensaio, comparou-se qual era a quantidade de fósforo aplicado sob a forma de superfosfato para dar a mesma produção de que 100 kg de fósforo aplicado com outro tipo de adubos. Fosfato bicálcico, fosfato sílico-fosfatado, GAFSA. pH de 5. Reparem, num pH de 5, eu tenho de aplicar quase a mesma quantidade de fósforo, quase a mesma quantidade de superfosfato do que com qualquer destes calcários. Por exemplo, o GAFSA, que foi um calcário muito utilizado entre nós, se 100 kg de fósforo aplicado sob a forma de GAFSA, se eu mudasse para o superfosfato, tinha que dar 91. A diferença é pequena. Mas quando eu começo a subir o pH, reparem que para um pH 6,5, ou maior que 6,5, com o GAFSA, se eu der o fósforo sob a forma de GAFSA, 100 kg de fósforo sob a forma de GAFSA, é o mesmo que dar 12 kg de fósforo sob a forma de superfosfato. Isto é dramático, que tem a ver com o caso da agricultura biológica. Nós, na agricultura biológica, já nem sequer o GAFSA podemos utilizar, temos que utilizar rocha fosfatada moída, que é um fosfato pericálcico, que ainda é menos solúvel na solução do solo que o GAFSA, e, portanto, numa pastagem biológica, das duas uma, ou temos um solo extremamente ácido, e esse fosfato tem algum efeito, mas o que acontece nesse solo extremamente ácido é que provavelmente eu tenho toxicidades e o fósforo não me vai fazer nada, e se eu corrigir o pH do solo para corrigir a toxicidade, a seguir aplico o fosfato pericálcico e ele não me serve para nada porque não é solúvel. Portanto, a escolha do adubo deveria ser sempre ponderada em função do pH do solo, porque ele influencia muito a solubilidade do fósforo e isso é muito importante. Não olhem apenas para o preço do adubo, olhem para o pH do vosso solo e para a forma como o fósforo tem que estar no vosso solo. E pHs acima de 6, eu tenho que ter o fósforo sob a forma de fosfato monocálcico ou sob a forma de fosfato de amónio. Fosfatos bicálcicos ou fosfatos tricálcicos não servem para nada porque eles não vão ser solúveis naquela solução do solo.
O caso do potássio, que nós com frequência não pensamos no assunto, e vejo muitas situações em que o potássio é limitante e ninguém aduba com potássio, foge a esta lógica do valor agronomicamente deficitário, ótimo ou excessivo. Reparem aqui neste ensaio com potássio, em que se foram adicionando quantidades crescentes de potássio até chegar aos 1000 kg de potássio por hectare, que é uma adubação muito, muito alta. O potássio extraído foi aumentando diretamente relacionado com o potássio aplicado. O potássio extraído. Mas a produção não. A produção evoluiu de 36 toneladas para 40, apesar do potássio ter evoluído de 0 para 1000 kg de potássio por hectare. O que é que aconteceu? Aconteceu um aumento brutal de concentração de potássio na planta, porque a planta no potássio tem consumo de luz. Portanto, isto significa o quê? Significa que eu querer manter níveis altos de potássio no solo, fazendo adubações de reposição, é estar a deitar dinheiro fora. Porque eu ponho a adubação para repor no solo e ele não vai repor no solo. Ele vai entrar dentro da planta que tem consumo de luz e, além disso, também se perde parte por lavagem. Portanto, eu estou a pôr para manter um teor constante e essa reposição não vai servir para nada, porque vai sendo extraída pela planta. Eu no potássio tenho mesmo de deixar o potássio descer até aos valores em que a cultura começa a responder à adubação, e nessa altura tenho que adubar para compensar aquilo que a planta necessita. E não procurar manter um teor elevado, porque tentar manter um teor elevado é praticamente impossível. Reparem aqui com 1000 kg por hectare, e mesmo assim o teor de potássio no solo continua a decrescer. Houve sempre um decréscimo, porque a planta o que faz é um consumo de luz. Ok? Portanto, gestão da adubação fosfatada. As cautelas todas que aqui referi em relação à interpretação da análise, sempre que tiverem pH acima de 6,5 ou de 7, peçam a análise também pelo método Olsen, porque podem ter grandes surpresas entre aquilo que é o resultado de uma análise da outra. Temos, no caso do fósforo, de ter a ambição de chegar ao nível agronomicamente desejado, que é a planta não necessitar da nossa adubação para produzir, e a única coisa que eu faço são adubações de reposição, porque aí estou a falar em reduzir 5 vezes a necessidade de fósforo que tenho que aplicar. No caso do potássio, tenho que ter uma estratégia diferente, que é deixar o nível baixar e só depois começar a adubar, porque senão eu vou ter grandes perdas por causa do consumo de luz. E no caso do potássio, ainda há um outro aspecto, é que o potássio de troca, que é aquele que nos interessa para a disponibilidade da planta, é muito resiliente à mudança, porque existe potássio de troca lenta, nomeadamente retido entre as lamelas dos minerais de argila, que não conta para a análise de solo, mas à medida que a planta extrai e o potássio de troca se começa a reduzir no solo, há saída desse potássio dentre as lamelas que mantém o teor de potássio de troca. E, portanto, é possível ir extraindo potássio do solo durante muitos anos e o valor da análise continuar constante. Porque a análise mede isto, não mede aquilo, e há uma grande transferência dali para aqui. O contrário também é verdade. Se eu faço uma grande adubação de potássio, pode haver uma transferência daqui para ali. Portanto, o potássio é mesmo para gerir quando a análise me diz eu preciso para produzir, porque senão a produção fica sacrificada por isto. Antes disso, não devemos pensar no assunto. Já falei deste slide. Agora, o caso do azoto. No caso do clima mediterrâneo, é muito diferente. Aliás, em todos eles, porque a reserva de azoto mineral no solo não nos interessa para nada, porque é uma reserva muito incerta, a qualquer momento se perde por lavagem ou desnitrificação, e, portanto, fundamentalmente, a reserva de azoto no solo está sob a forma orgânica. Professores, precisam. No cálculo da adubação azotada, aquilo que os livros de fertilização nos ensinam, para o caso do Mediterrâneo, é que não servem para nada. Não servem para nada porque eu não sou capaz de dizer à partida qual é o nível produtivo da minha cultura e qual é o nível de perdas.
E quando as minhas perdas podem ser mais ou menos de diferenças de 90 kg de azoto por hectare, quando a maior parte das pessoas nem sequer aplica 90 unidades de azoto, estamos a falar numa dimensão de uma perda que é enorme. E nós, para utilizarmos o azoto sob a forma eficiente, e temos que o fazer porque ele é caro do ponto de vista económico, mas também é muito caro do ponto de vista ambiental, na sua produção pelas emissões de CO2, mas também na eutrificação das águas, nós temos que entender que a gestão do nosso azoto não pode ser pré-definida e tem de ser uma gestão de dia a dia, em que eu tenho que interpretar o clima que está a acontecer e os sintomas da minha planta e ir gerindo com aplicações de cobertura a aplicação de azoto. Temos dificuldades que vêm de constrangimentos climáticos, edáficos, a questão da fenologia da cultura e a questão da tecnologia da cultura. Porque para eu poder gerir o azoto desta forma, ir dando à medida daquilo que o ano me pede e a cultura exige, eu tenho que poder entrar dentro da cultura. E o drama da agricultura tradicional é que, mexendo na terra, rompendo a sua coesão, nos anos secos consegue entrar, mas nos anos secos precisa de muito menos azoto. Nos anos úmidos, que é aquele em que eu tenho muitas perdas e preciso de entrar com frequência, eu não consigo entrar. E, portanto, imponho uma tecnologia do solo que lhe limita uma das suas funções, que é o suporte das máquinas, e isso impede-me depois de gerir a adequação azotada em função do ano, e aqui temos outra vez interações entre funções do solo. O constrangimento climático é evidente. Eu trago aqui uma série de anos de ensaio da resposta de trigo ao azoto em ensaios dos Barros de Beja, em que eu tenho aqui a produção da cultura em função da precipitação entre novembro e fevereiro. Naturalmente, nos barros, nos anos muito secos, eu tenho um potencial produtivo baixo, por escassez de água, mas à medida que o inverno se torna mais úmido e há mais disponibilidade de água, eu começo a aumentar o potencial produtivo da minha cultura. Mas para atingir este potencial produtivo, eu tenho que ir aumentando, isto é a adubação necessária em cada um destes anos do ensaio para atingir a produção ótima. E reparem que o aumento da precipitação de novembro a fevereiro me aumenta o potencial produtivo, mas também me aumenta as exigências da adubação azotada. Portanto, quando eu, à sementeira, calculo a minha adubação, tudo isto é desconhecido. Eu não sei qual é o meu nível produtivo, não sei qual é o meu nível de perdas, portanto, a minha única... Há aqui duas formas de abordar isto. Uma será dizer, não, eu vou repartir o azoto ao longo da cultura, porque aí já sei do que é que vou necessitar, ou há aquela que as empresas de adubo pretendem, que é eu aplico um azoto protegido à sementeira, que é menos lavado, e, portanto, durante 3 meses eu não tenho que entrar dentro da cultura para lhe dar azoto. É verdade que o azoto protegido é menos lavado, mas continua a ser lavado. Mas também é verdade que ele é muito mais caro. Mas há aqui uma questão fundamental. Sim, senhor, eu dou azoto protegido à sementeira. E agora dou quanto? Dá 80 ou 90 unidades. Então, e se for um ano de seca, o que é que acontece? Eu entupi o solo de azoto que não vai ser utilizado. Portanto, esta estratégia de dar azoto protegido à sementeira, de forma a evitar a contornar o problema de não poder entrar no solo porque ele foi mobilizado, leva-me depois a estes erros imensos no cálculo da adubação azotada, que é eu estar a comprometer um azoto caro à sementeira quando desconheço por completo quais vão ser as necessidades da cultura. Também temos constrangimentos edáficos, que são 2. Um é o baixo teor de matéria orgânica e, portanto, a contribuição para a nutrição azotada por parte do solo é baixa. E a cultura está muito dependente do adubo. O segundo é a drenagem, nomeadamente nos solos com maior potencial de fazer cultura, que são os solos mediterrâneos, os luvisolos e os barros, que é o facto de eu depois, durante o inverno, nos invernos úmidos, quando preciso de azoto, não poder entrar. Portanto, há aqui várias coisas que nós temos de ponderar na gestão do azoto como fertilizante. O primeiro é como é que eu ajusto as necessidades do ano ao azoto que eu efetivamente tenho que aplicar. A segunda é como é que eu reduzo as perdas por lavagem, volatilização em invernos úmidos e se eu posso, através
do meu sistema e reduzindo as necessidades de azoto da cultura ao longo do tempo? A resposta à primeira pergunta eu procurei dar numa série muito longa de ensaios, em que fui fazendo variar a quantidade de azoto que aplicava, quer o azoto total que aplicava à cultura, que chegava até às 220 unidades de azoto, quer o azoto que dava de fundo, quer o azoto que dava à primeira data de cobertura, quer à segunda data de cobertura, quer ainda à data da cobertura. Portanto, eram ensaios imensos que me permitiram, no final disto tudo, chegar a esta equação, em que a produção da cultura dependia do azoto aplicado, isso não é espanto para ninguém, dependia da precipitação, a precipitação até janeiro, com efeito negativo na produção, também não é espanto para ninguém, invernos mais úmidos há menor potencial produtivo, mas o interessante dos dados foi este termo que aqui está, que é a interação entre a precipitação e o azoto. Ou seja, quanto maior a precipitação, maior a necessidade de azoto que a cultura necessitava. E ao conseguir este modelo matemático, que tinha um ajustamento muito elevado, agora não interessa, permitiu-nos chegar a esta equação em que a necessidade de azoto da cultura tinha um valor de base de 78 unidades para o trigo, mas depois tinha de ser acrescido na primeira cobertura, entre a precipitação de 1 de novembro e a data da primeira cobertura, e entre a primeira cobertura e a segunda cobertura, tinha de ser acrescido por um fator de 1,1 por cada milímetro de chuva que acontecesse. Portanto, isto permite-me dizer, ou ir gerindo a minha necessidade de adubação, dou uma determinada quantidade de fundo, chega à primeira cobertura, cálculo que tenho que dar em função da precipitação, chega à segunda cobertura a mesma coisa. Mas para eu poder seguir esta estratégia, tenho que resolver o problema da transitabilidade do solo. Porque senão eu sei quanto é que tenho que dar, mas não consigo dar. E um dos dramas dos invernos úmidos, em que nós temos grandes perdas de produção das searas, seja para trigo, seja para forragem, é porque eu tenho uma grande deficiência de azoto e não sou capaz de entrar para a satisfazer. A segunda coisa é se é possível, através da rotação de culturas, reduzir a adubação azotada. Eu lembro-me aqui há uma data de anos, até o Cavaco Silva se armou em cientista agora, e disse que o problema do Alentejo era nós não termos leguminosas nas rotações, porque se tivéssemos leguminosas na rotação não precisávamos de adubar com azoto. Isso era uma maravilha para os agricultores todos. Alguém lhe há de ter dito, porque aquilo não foi da cabeça dele, mas nós fizemos também muitos anos de ensaios para perceber se isso era verdade. E tínhamos ensaios em que a nossa cultura testemunha precedente do trigo era o girassol, que não fixa azoto. Depois tínhamos um grupo de culturas que eram leguminosas forrageiras, trevos, luzernas anuais, por aí, e outro que eram leguminosas para grão. O azoto total existente no solo, em novembro, antes da sementeira do trigo, relativamente ao talhão com girassol, aumentou e muito quando o precedente foi uma leguminosa forrageira, mais 400 kg de azoto por hectare do que quando era girassol, e mais 132 quando era leguminosa para grão. Isto está de acordo com o que dizem nos livros. As leguminosas forrageiras fixam mais azoto que as leguminosas para grão e deixam mais desse azoto no solo. Aqui parecia que o Cavaco Silva tinha razão. Mas depois veio o ano do trigo. E, portanto, nós, nos talhões de trigo, depois fazíamos resposta ao azoto, o talhão era subdividido com vários níveis de azoto, e repara, isto é a resposta do trigo ao azoto. Quando o precedente foi uma leguminosa forrageira, aquele que fixou, deixou mais azoto no solo, isto é a resposta da cultura de trigo ao azoto, quando o precedente foi girassol. E reparem que, trabalhando sem azoto, o trigo depois do girassol produziu menos do que o trigo depois da leguminosa forrageira. Aqui produziu cerca de 2.000 kg por hectare, isto está em gramas por metro quadrado, e aqui produziu um bocadinho abaixo dos 1.500. Tem aqui uma diferença de 500 e tal quilos a mais pelo facto de ter tido uma leguminosa forrageira. Mas se eu aplicasse 24 unidades de azoto ao trigo depois do girassol, já anulo a diferença de produção entre os dois talhões. Quando aqui o valor médio foram de 400 kg. Mas depois, na resposta ao trigo, precisava apenas de 24 para anular a diferença. E quando eu olho para os valores da produção que não estão a ser limitados pelo azoto, que neste ano foram 120 unidades de azoto, não houve diferenças em função do precedente.
Portanto, uma pergunta que se tem de fazer aqui. O que é que aconteceram àqueles 400 quilos de azoto que eu detectei no solo em novembro a maio, depois das leguminosas ferrogeras? Foram-se embora. Foram-se embora, seja por lavagem, seja por volatilização. Isto é uma prática muito aconselhada na agricultura biológica para produzir o ambiente, para proteger o ambiente, e os nossos números mostram que não é. Não é porque eu deixo muito azoto no solo, cujo destino eu não sou capaz de controlar. E, portanto, corro sérios riscos de ter elevadíssimas perdas por lavagem ou por volatilização, afetando o recurso do solo e afetando o recurso do ar. Esta estratégia de utilizar leguminosas para reduzir as adubações azotadas no nosso clima não funciona. E não funciona porquê? Porque a quantidade de azoto que eu deixo no solo depende do clima do ano em que cresce a leguminosa. A quantidade de azoto que eu vou necessitar do trigo depende do clima do ano seguinte, que é quando eu faço o trigo. Reparem no que aconteceu. O ano passado eu tinha uma leguminosa no terreno, o ano foi muito bom, ela fixou muito azoto. Este ano ponho lá o trigo, é um ano de seca e ele quase não precisa de azoto. Portanto, aquele azoto que eu lá deixei não serve para nada. Ou pode ser ao contrário. Eu posso ter agora este ano de seca a leguminosa a crescer, fixa muito pouco azoto, e para o ano que vou semear trigo é um ano de muita lavagem. E aquele azoto que lá ficou também não significa nada. E esse é o nosso problema, é que entre a quantidade fixada e deixada no solo e a necessidade do ano seguinte, eu tenho um outono e inverno seguinte que vai acontecer, que dita as regras do jogo. E, portanto, é impossível para mim saber o que é que eu preciso de ter no ano anterior para o ano seguinte. E como o azoto deixado pelas leguminosas é facilmente lavado, eu estou a deixar muita quantidade de azoto no solo, sem saber se eu preciso, ou sem saber se no ano seguinte eu tenho intensas perdas por lavagem, agravando o problema ambiental. Portanto, o sistema não é nem economicamente rentável, nem é ambientalmente recomendável. Porque, a não ser, atenção que eu não estou a dizer que nós não precisamos das leguminosas na rotação, precisamos e muito. O que eu estou a dizer é que esta história de que se eu tiver uma leguminosa, não posso olhar apenas para as contas da cultura da leguminosa, mesmo que perca algum dinheiro, ela vai me dar dinheiro porque a seguir pouco na avaliação azotada do trigo, não é verdade. Ela é importante na rotação para me introduzir biodiversidade, ela é importante na rotação para me deixar azoto no solo para formar matéria orgânica, mas não é para reduzir a adubação azotada do trigo no curto prazo. Os nossos números mostram que é um desastre. Então, onde é que está a solução? A solução está em aumentar o azoto no solo sob uma forma não lavada, que é o quê? É matéria orgânica. Nós, nos ensaios da Revilheira, fomos capazes de aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Isto era a rotação feita toda ela com lavouras e gradagens, aqui feita com escarificação, aqui feita de sementeira direta e aqui feita de sementeira direta com manutenção de palhas. E reparem que eu fui reduzindo a mineralização, reduzindo a intensidade do sistema de utilização e aumentei o teor de matéria orgânica. Mas aumentei de forma lenta porque me faltavam as adições. Quando eu à sementeira direta associei a manutenção das palhas do trigo, então o aumento foi muito rápido porque atuei nos dois lados. Redução da mineralização, aumento da matéria orgânica. Palhas refere aos restolhos? Não, as palhas mesmo. Ficavam as palhas todas no terreno. Só colhíamos o grão. As palhas ficavam para o solo. E as nossas contas mostram que aparentemente isto é uma despesa, porque eu não tenho o rendimento na palha. Os nossos cálculos económicos destes ensaios deu que o lucro do agricultor, vou deixar a palha no terreno, o lucro, já contando também o não ter o rendimento dessa palha, eram 150 euros por hectare. Portanto, deixar a palha no terreno é verdadeiramente um investimento, porque é o componente fundamental na gestão da matéria orgânica, que depois é o componente fundamental na gestão de toda a fertilidade do solo. Se eu do solo quiser tirar a biomassa toda, eu diria que há pessoas que não tiram as raízes porque não conseguem. É evidente que eu não faço a gestão da matéria orgânica e não fazendo a gestão da matéria orgânica, tudo o resto vai colapsar. E depois tenho solos que há primeiro 2 semanas sem chover, a pessoa queixa-se que está em seca, 2 semanas a chover, queixa-se que está em vernia, tem que pôr adubos em quantidade significativa porque a cultura não produz e, portanto, vamos por aí fora sem nunca mais sermos capazes de ultrapassar a procura. A manutenção dos resíduos, nós temos que ter na equação, o solo é um sócio fundamental e deveria ser um sócio maioritário nesta empresa que é o agricultor e a sua exploração. E deixar o solo completamente fora da distribuição dos lucros,
é evidente que é um parceiro que não nos vai apoiar em decisão nenhuma. E o alimento do solo é o carbono. Os adubos são o alimento da planta. Naquela estratégia, eu preciso dos adubos para aumentar a produção, mas depois, aquilo que alimenta o solo é o carbono. Se eu aumento a produção, mas com isso retiro mais do solo, sem deixar nada, então os meus adubos não vão resolver problema nenhum. Nesta estratégia a médio e longo prazo. Ok? É fundamental pensar sempre no teor de matéria orgânica do solo. E reparem no que é que aconteceu à resposta do trigo ao azoto. Isto foi nos talhões com 1% de matéria orgânica, em que nós precisámos, em média dos anos de ensaio, 160 unidades de azoto para chegar a 3.063 kg de trigo de média. Nos talhões que chegámos a 2% de matéria orgânica, a adubação necessária baixou para 98 e a produção atingida aumentou para 3.500. Infelizmente, os ensaios não puderam continuar porque o Jaime Silva deu cabo deles, não conseguimos chegar aos 3%. O modelo de matemático que ajustámos dizem-nos que se tivéssemos chegado aos 3%, precisaríamos de 40 unidades de azoto para chegar a 3.800 kg. Ou seja, a reduzir a necessidade de azoto e a aumentar o potencial produtivo da cultura por um aumento do teor de matéria orgânica do solo. Estas imagens falam melhor, eu já tinha apresentado estas anteriormente, é o ensaio do solo com 1% ou com 2% de matéria orgânica. E, portanto, aqui está o ganho de deixar as palhas no terreno. Que o azoto vale muito mais dinheiro que a palha. Bom, os nossos números mostram que para 1% nós estávamos a ter 20 kg de trigo por cada unidade de azoto, que é aquilo que é a média da agricultura portuguesa. Com 2% passávamos a 40 kg de trigo por cada unidade de azoto, duplicávamos a eficiência do azoto, e com 3% chegaríamos a 100 kg de trigo por unidade de azoto. Multiplicávamos por 5 a eficiência do azoto, de passar de 1 para 3% de matéria orgânica. Aqui os valores estão em carbono, não estão em matéria orgânica, mas isto corresponde a 1% de matéria orgânica e a isto a 3% de matéria orgânica. Portanto, verdadeiramente, aumentar o teor de matéria orgânica do solo não é uma despesa, é um investimento. E é o melhor investimento que nós podemos fazer na fertilidade do nosso solo. São quase 11h30. Se calhar, como mudamos de assunto, paramos aqui e depois avançamos para a questão da correção da acidez.